Em Neuropedagogia, graduanda em Letras pela IFPESP, Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, assessora pedagógica na Secretaria de Educação do município de Natal, técnica na equipe do Programa Nacional do Livro e Material Didático e estudiosa da temática africana e afrodescendente. Professora Alessandra, é licenciada em História pela UFRN, mestre em Ensino de História pela UFRN, professora da Rede Municipal de Natal e da Rede Estadual de Ensino do Governo do Rio Grande do Norte. Então, com essas palavras e apresentadas às professoras, boas-vindas a todos e passo a palavra para vocês. Um ótimo curso, uma ótima manhã a todos. Obrigada, Giovana, obrigada, Estefânia, pela acolhida. E agora nós vamos compartilhar a tela. Enquanto a tela é compartilhada, eu reitero a saudação da minha colega Alessandra Ferreira e quero também externar os meus agradecimentos a todos e todas e todes que aqui estão, e que externar também que nós desejamos que seja um momento formativo de muita riqueza, de muita troca, sim, de muita partilha, de muito aprendizado e aprendizagem. Ubuntu a todos nós. Bom, e aí, começando, nossa primeira tela aí, nós apresentamos para vocês a nossa logo, todas as equipes da Secretaria Municipal de Educação têm uma logo, nós também temos uma logo, nós já realizamos, formação junto com as equipes, no caso, a Adriana, ano passado, sozinha, com a equipe de matemática, esse ano, juntas, eu e a Adriana, língua inglesa, língua portuguesa, ciências, em junho a gente vai estar junto com a equipe de educação física. Então, essa ação, ela começou ano passado, Esse ano a gente teve um projeto piloto com a Escola Municipal Amadeu Araújo, nós realizamos uma atividade junto à turma de 9º ano de lá, e que foi uma ação muito bem sucedida, tanto do ponto de vista da nossa receptividade na escola, quanto também do ponto de vista do que a gente conseguiu atingir com essa formação continuada. Para a gente começar a nossa conversa, nós selecionamos um vídeo de acolhida. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. Essa bela canção é o primeiro samba gravado no Brasil e foi composto no quintal de Tia Ciata, na Praça 11. Pelo telefone manda me avisar. A canção foi composta em 1916, com o título Pelo Telefone. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, o rapaz. Ai, ai, ai. A melodia originalmente intitulava-se Roceiro e foi uma criação coletiva com participação de João da Baiana, Pixinguinha, Caninha, Hilário Jovino Ferreira, Senhor, entre outros. Vamos conhecer a história de Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata. Ela nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1854 e foi obrigada a ir para o Rio de Janeiro aos 22 anos, fugida da repressão contra religiões de matriz africana, levando consigo uma filha pequena e o samba de roda,
que acabara de surgir na Bahia. Lá se juntou a outras negras e negros dos portos, as lavadeiras e todas as outras ocupações urbanas, cheias de miscigenações das diversas regiões da África. Se juntou também a outras negras e negros baianos que ali se encontravam e que traziam ritmos do atabaque, das cabaças, dos afoxés e dos agogôs. No Rio, formou uma nova família ao se casar com o funcionário público João Batista da Silva, com quem teve 14 filhos. A avó, doceira de mão cheia, confeccionava e alugava roupas de baianas para ajudar no sustento da família. Sambistas famosos da noite carioca frequentavam sua casa e eram comuns as rodas de samba no terreiro, uma boa batuca no fundo do quintal. A história de Tia Ciata, na verdade, se confunde com a história do samba gravado. Aquele batuque feito no fundo do seu quintal serviu de inspiração para a canção que acabamos de ouvir. Por isso, entendemos que ela foi uma grande líder das manifestações de comunidade negra, pois, em um período político de profunda crise social, de intensa repressão aos quilombos, onde a coroa portuguesa desgastava, perseguia as comunidades negras, reprimia seus ritos e as manifestações culturais, essa mulher permitiu que a sua casa se transformasse em uma pequena África. Ela promovia a cultura negra e as tradições africanas no Rio de Janeiro. Ali, toda a expressão cultural e racial podia ser expressada, transformando aquele lugar no berço do samba. Tia Ciata morreu em 1924, infelizmente antes do samba ser legalizado. Mas ela revive em nossa memória cada vez que uma baiana gira as saias nas escolas de samba e nos convida a recuperar a verdadeira história de resistência que há por trás do samba. Ela é aquela mulher negra da roda de samba, do miudinho, do partido alto, do samba de terreiro e do fundo de quintal. Tia Ciata é a nossa força que se explica. Que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar. Que na carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, o rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, ai. Antes de passarmos, né, para o próximo slide, depois eu gostaria que vocês expressassem, né, no chat, já que nós estamos, né, com o protocolo da nossa interação dar-se exclusivamente pelo chat, como a gente poderia fazer uma relação entre o vídeo, né, contando a história da Tia Ciata, e o currículo. Como é que isso está presente no nosso currículo? Pensando nessa perspectiva da educação antirracista, nessa concepção, né, que vamos trabalhar hoje. Vocês pensem aí e no final a gente interage pelo chat, ou quem quiser já colocar, né, suas impressões do vídeo no chat, fiquem à vontade. E aí nós temos, né, nossos objetivos, o que nós queremos a partir dessa realização, né, de formações junto aos professores da Rede Municipal do Natal, sensibilizar os docentes acerca da percepção de reconhecimento e valorização da literatura afrodescendente para o desenvolvimento de atitudes antirracistas, além da ampliação do repertório literário, problematizar os termos racismo, preconceito e discriminação racial por meio da literatura, com a intencionalidade de estimular debates e discussões para a erradicação da intolerância e estereótipos, propiciar pedagogia antirracista junto às crianças, adolescentes e adultos, pautada no respeito, equidade e valorização do outro, visando o reconhecimento identitário positivo. Eu gosto sempre de falar, no início da nossa apresentação, que não tem como trabalhar a educação antirracista se não tratarmos dos seguintes conceitos, né? Identidade cultural propriamente dita, né? Porque a gente está falando de a formação étnica, né? Do sujeito integral. Então, a gente fala da identidade, a gente fala do pertencimento
E a gente fala também da representatividade. Então, como é que nós podemos construir, né, essa identidade cultural se nos nossos livros didáticos, se nos filmes que os estudantes assistem, se nas obras literárias que eles têm acesso, não existe um protagonista, né, afrodescendente ou afro-brasileiro, como vocês queiram chamar, que se destaque, que seja proeminente, que possa realizar ações que são importantes para a sociedade. Então, quando a gente fala dessa identidade positiva, a gente está querendo reforçar essa questão de um protagonismo negro, que a gente percebe muito ainda, né, quando se fala da história ou da cultura afro-brasileira, o que é que se remete? Se remete estritamente, né, o samba, ao futebol, né, e a gente fica limitado a esses campos de atuação, né, não mostrando que outros saberes, que outros conhecimentos são de origem africana e afro-brasileira que nós vamos trabalhar aqui com vocês hoje. E aí, para poder ter essa conversa com vocês, né, estreitando os laços com o currículo, eu trago para vocês uma mandala que foi bastante difundida pela pesquisadora Zoilda Lorito da Trindade. Ela tem uma mandala que não é essa já é uma adaptação que nós fizemos para a nossa apresentação, onde ela trabalha esses valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, quais são esses valores? Circularidade, né? A questão da coletividade. Por que essa circularidade é tão importante? Porque as decisões elas são coletivas. As situações de ensino-aprendizagem, as situações de vivências, elas são pautadas na coletividade. Por isso, a necessidade da circularidade, para mostrar que as nossas relações sociais elas são horizontais. A importância da oralidade, né, que a gente vem desde os griots, né, que são os contadores de histórias, pessoas mais idosas, né, da comunidade, que detêm esse conhecimento, né, dos antepassados, né, da ancestralidade. Aí um outro conceito importante dentro desses valores civilizatórios, a religiosidade, que aí eu trago a religiosidade dentro de uma perspectiva não somente do culto aos orixás, né? Sempre que a gente pensa nas religiões de matriz africana, a gente sempre associa com a questão da Umbanda e do Candomblé. Mas a gente não consegue perceber que nós somos atravessados, né, diariamente pela influência dessa religiosidade, que tem como um dos parâmetros, né, o respeito pela natureza, a conservação do meio ambiente, o respeito pelas pessoas mais idosas. Então, esses são valores que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, temos esse compromisso. Mas a gente só pensa sempre a questão dos orixás, mas a gente também acaba cultivando elementos dessa religiosidade quando a gente faz uso de um lambedor, quando a gente faz uso de um aromatizador, né? Hoje em dia nós estamos vivendo num momento assim bem peculiar, onde as pessoas gostam sempre de deixar o ambiente mais perfumado e se usa óleos essenciais, que no passado esses óleos essenciais nada mais, nada menos era que as ervas aromáticas. Então, isso perpassa a religiosidade. São os saberes ancestrais que estão, né, passando de geração a geração e que adquirem novos formatos, né? A energia vital, o axé, né, que é essa disposição que nós temos, né, no dia a dia para trabalhar, para estudar, para realizar as nossas ações do cotidiano, né? Da importância dessa energia vital que nos faz, né? Tanto afetar as outras pessoas, como também ser afetados, né? Nas nossas relações sociais. E a importância da corporeidade, que estava ali bastante, né, explícito no vídeo da Tia Seata. Então, não tem como você falar em uma perspectiva
afrocentrada, não tem como você falar em educação antirracista sem falar nessa importância do corpo. O corpo no sentido de movimento, o corpo no sentido de nós somos seres, né, que o tempo todo nós estamos utilizando o corpo, seja até numa sala de aula, dando aula, a gente está com expressões faciais, a gente está, né, num movimento de agilidade para poder dar conta, né, das demandas. Então, esse corpo ele está muito presente dentro da perspectiva da educação antirracista também. Dando sequência, né, a esses princípios ou valores, né, civilizatórios afro-brasileiros, nós temos a ludicidade, né, a questão dos jogos. Se vocês forem fazer uma curadoria, ou seja, uma pesquisa daquilo que está disponível, né, nós temos os jogos africanos que ano passado a Adriana fez, né, a oficina junto da Feira Natalense de Matemática, que é a Mancala, e tem outros jogos, agora que eu não estou conseguindo lembrar, a Adriana lá na frente explica melhor para vocês. A musicalidade, né? A questão, mais uma vez, voltada também para o corpo, porque não tem como você ouvir os tambores, né? Você ouvir as músicas próprias da capoeira e você não se movimentar. Então, essa musicalidade perpassa essa questão da africanidade também. A memória, que aí a gente volta para aquela questão que eu falei anteriormente dos griots, né? A gente sempre associa a história, principalmente, né? Quem é formado em história, aquela história formal que está nos documentos, que foi registrada, que foi escrita, né? E aí, dentro dessa perspectiva da cultura afro-brasileira, essa memória ela é contada de geração a geração, ela é atravessada, né? Por esse respeito, né? Mais uma vez, voltando para esse princípio, do que os mais velhos são detentores do conhecimento e que a gente tem que ouvir, né? Sempre essa escuta atenciosa em relação aos saberes dos mais velhos. Aí um outro valor, né? A ancestralidade. Essa ancestralidade tem a ver com os saberes tradicionais, né? Que fazem parte desse arcabouço cultural dos nossos antepassados, mas o princípio da ancestralidade hoje, quando se toca nesse conceito da ancestralidade hoje, é que esses valores que são passados de geração a geração, eles não podem morrer, que essa ancestralidade tem até um programa, né, que é conduzido pela pesquisadora e filósofa Catilcia Ribeira, né, o futuro é ancestral. Então, que essa ancestralidade, que esses conhecimentos, eles não permaneçam como algo exclusivamente do passado, mas que eles possam ser repassados, né, para as próximas gerações, com esse cuidado, com esse respeito, né, com essa observação de que aquilo que foi produzido no passado é tão importante quanto o que nós estamos construindo na contemporaneidade. E aí um outro valor que é muito importante também é do cooperativismo ou comunitarismo. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que a gente vive muito internalizado, né, numa sociedade competitiva e também individualista. Então, quando a gente trabalha esses valores em sala de aula, a gente está mostrando a empatia, a gente está mostrando a solidariedade, a necessidade de estar junto, né? A Adriana também pode explicar um pouquinho melhor que a filosofia Ubuntu, né, está pautada nesse cooperativismo e nesse comunitarismo. Eu não vou exibir esse vídeo para vocês, porque ele é 6 minutos, senão eu vou, digamos assim, comprometer, né, a fala de Adriana, e ela tem uma riqueza de conhecimento para compartilhar conosco. Mas agora vamos dar continuidade. Então, para a gente poder entender que conhecimentos ancestrais são esses, né, que estão ainda, digamos assim, tendo uma aplicabilidade muito importante na nossa sociedade contemporânea, eu trago para vocês, né, todos os saberes ancestrais africanos que
não são divulgados raramente, né? Raramente são divulgados nos livros, né? Que é a tecnologia metalúrgica. O que é que significa isso? A manipulação do cobre, estanho, ligas metálicas, o surgimento do ferro, né? A ourivesaria, que é justamente a técnica de trabalho com peças e joias de ouro, artefatos de ouro. O ofício de chaveiro já existia no continente africano. Então, tudo isso é tecnologia. A gente não pode achar que tecnologia é somente o advento dos computadores, né? E da inteligência artificial. Tudo é. Os computadores e a inteligência artificial são próprios da nossa época. Mas essa tecnologia que foi produzida pelos africanos, hoje em dia ainda tem uma aplicabilidade na nossa sociedade e a gente não pode desprezar isso. Então, são conhecimentos que são extremamente importantes e que a gente precisa sempre estar fazendo referência a eles para poder mostrar esse protagonismo africano em relação aos outros continentes. Então, quando a gente fala em sociedades evoluídas, principalmente quando a gente pensa, né, em termos de história antiga, sempre se destaca o quê? Grécia e Roma. Quando se fala no Egito, né, na cultura egípcia, na história egípcia, nunca se associa ao continente africano. É como se fosse um capítulo à parte, né? Como se não estivesse relacionado com a África subsaariana. E a gente sabe que existia relação entre eles. Então, existem estudos mostrando que quando começa o processo, né, de extração do ouro em Minas Gerais, por volta, né, do século XVIII, aqui no Brasil, existia uma demanda muito grande de trazer africanos escravizados para o Brasil que dominassem essa técnica, né, da mineração. Então, isso não é trabalhado, né, da forma valorizando esse conhecimento, né? Dizer que a coroa portuguesa, ou seja, a monarquia portuguesa tinha o controle das jazidas, né, de ouro, é óbvio, né? Nós éramos colônias de Portugal, mas essa exploração do ouro, essa extração do ouro, quem dominava a técnica eram os escravizados. A sociedade mineradora, ela tem uma mobilidade social muito intensa. Por que essa mobilidade social? Justamente em virtude, né, dessa autonomia, né, dos africanos escravizados, como eles eram detentores de conhecimento da mineração, então eles acabavam, digamos assim, galgando, né, outros patamares. Existem vários testamentos, né, mostrando que muitos africanos escravizados na região das Minas Gerais, eles tinham um patrimônio muito extenso, né? Eles tinham propriedades, eles tinham gado, eles tinham casas, né? Eles tinham joias. Por que isso? Justamente porque eles tinham esse conhecimento e, em função disso, existia, né, uma possibilidade de conquistar sua alforria e atingir, digamos assim, um status, né, que apenas era relegado, né, à elite colonial. Então, a gente vai ver muitos africanos escravizados na região das Minas Gerais que conquistaram um status muito importante. E aí a gente traz, né, algumas contribuições. Eu falei da utilização dos metais, aqui a gente vai falar de algumas substâncias, né, que são associadas à questão da alquimia ou à história da química, como vocês queiram identificar. Então, se traz dentro da alquimia a técnica da produção do fogo, porque a partir do fogo, né, se foi possível realizar outras atividades importantes para poder chegar a determinadas fórmulas. O uso do composto contendo chumbo, aí eu trago para vocês, nesse mesmo slide,
Nessa figura aqui do sarcófago, vocês estão vendo que existe uma pintura preta ao redor dos olhos. Se vocês olharem, prestarem atenção, em muitas pinturas do Egito Antigo, a gente vai ver esse uso, né, da pintura ao redor dos olhos. E isso era obtido como? Através de loções e pomadas contendo chumbo. O chumbo, ele é nocivo à saúde humana? Mas eles queriam atingir aquela determinada cor. Então, eles não tinham, digamos assim, essa noção de que o chumbo poderia trazer, né, consequências, digamos assim, negativas. Eles conseguiam, né, atingir, que aí é a parte, né, importante, diversas cores a partir dessas fórmulas que eles iam criando. Então, a tinturaria, a partir da manipulação de óxidos metálicos e ácidos fracos, são todos conhecimentos de origem africana. A mumificação, né, que a gente sempre estuda, né, nas aulas de história, quando está falando sobre o Egito Antigo, essa mumificação para que eles pudessem, né, retirar determinados órgãos, eles utilizavam o ácido para poder derreter, né, o órgão humano. Eles utilizavam, né, de ervas aromáticas para poder conservar, né, as múmias sem exalar mau cheiro. E aí também a importância, né, das bebidas alcoólicas, com destaque aí no Egito para a questão da cerveja, né, que surge também dentro desse contexto histórico do Egito Antigo. Esse vídeo eu vou exibir para vocês. Invenções africanas que mudaram o mundo. A escassez de narrativas e memórias verídicas são fruto do grande mito colonial de que a África teria apenas tradição oral e da falta de honestidade intelectual no ensino da história, ignorando o contributo de África na dinâmica da civilização universal. Quer saber as invenções que surgiram em África e que mudaram o curso da história humana? Ora veja. Primeira, a matemática. Os antigos egípcios núbios ou pretos criaram o sistema numérico mais antigo registrado e foram também a primeira civilização a criar e a resolver equações aritmétricas. Registramos ainda dois dos mais antigos artefactos matemáticos em África: o osso de Lebombo, encontrado na Suazilândia, e o osso Xango, na atual República Democrática do Congo. Segundo, a arte. Indiscutivelmente, na arte, fomos os primeiros no mundo. Passamos à escrita. A forma de escrita mais antiga conhecida foi desenvolvida entre 5.000 e 3.000 antes da nossa era na África subsaariana. Este sistema ficou conhecido como Proto-Sara. Segue-se a língua. Um estudo científico recente revelou que as línguas do mundo podem ser rastreadas até a língua falada pelos nossos ancestrais africanos há mais de 100.000 anos. Quanto aos remédios e cirurgia, embora todas as civilizações tivessem descoberto alguma forma de medicina, os antigos egípcios inventaram um sistema concreto de medicina que envolvia a formação dos médicos e a documentação de métodos de cura. Importa lembrar que os antigos egípcios foram também a primeira civilização a realizar cirurgias e as cesarianas. Sabias que foram inventadas por mulheres africanas? A primeira cesariana registrada na história da medicina moderna foi realizada no Uganda em 1884. No próximo episódio falarei de mais invenções. África é berço, África é inovação. África. E aí eu trago para vocês, né, nossa apresentação hoje. Ela é pautada na Lei 10.639, que trabalha a obrigatoriedade, né, da história africana e afro-brasileira, história e cultura africana e afro-brasileira,
na educação básica, nós não podemos esquecer também da 11.645, que trabalha a história e cultura indígena também por todo o currículo, né, da educação básica. Então, como a gente está trabalhando com a educação antirracista, a gente traz a perspectiva, né, do que nós já trabalhamos de valores afrocivilizatórios, e agora essa parte da apresentação é pautada na história e cultura indígena, trazendo o quê? Trazendo uma filosofia para vocês. Isso aí é uma imagem, né, relacionada ao povo quechua, que viveu, né, na Cordilheira dos Andes. E aí eu trago para vocês alguns slides tratando do que é essa filosofia do bem viver. A filosofia do bem viver, ela surge, né, a partir da sabedoria, né, das populações andinas, do povo principalmente quechua. Um outro termo para poder falar dessa filosofia do bem viver é o paradigma Sumak Khalsei. Então, tem vários vídeos, tem muitos textos na internet explicando um pouco dessa filosofia indígena, e ela trata de alguns princípios que a gente viu. Por isso que eu fiz questão de trazer os dois hoje, porque tudo aquilo que eu falei dos valores afrocivilizatórios, a gente vai perceber uma correspondência, né, dentro dessa filosofia do bem viver. Então, quais são os princípios que pautam, digamos assim, essa filosofia, né? O princípio da relacionalidade, que é justamente tudo que existe, né, no cosmos, né, a cosmovisão indígena, ela prevê que tudo está o tempo todo em interações. Então, o rio que passa aqui ao lado da minha casa, ele precisa ser preservado porque ele é fonte de vida. O solo, a terra, né, onde nós plantamos, precisa ser preservado, ele é sagrado porque ele é fonte de vida. O princípio da correspondência, né? Tudo que nós fazemos, né, de alguma forma, vai ter um desdobramento, seja positivo, seja negativo. O princípio da complementariedade, né? Não existe partes, né? Tá tudo interligado. O princípio da reciprocidade, né? Essa questão da empatia, que é muito presente também dentro das duas cosmovisões, né? Dentro da cosmovisão africana, dentro da cosmovisão indígena. Cosmovisão que acompanha o bem viver. Como é que esse bem viver está estruturado? Na concepção holística, ou seja, não existe apenas o corpo, não existe apenas a mente, né? Ambos estão interligados. Então, quando você pensa na concepção holística, você está pensando no ser humano, né, de forma integral. Espiritualidade, mente, corpo, tudo ali precisa estar em harmonia. Relacional, como no slide anterior já estava falando, né? Você precisa ter essa conexão, né, com os seres vivos para poder não existir, né, essa questão da violência, da depredação do meio ambiente. A biocosmocêntrica, que é justamente o centro de tudo ser a vida, né, o ser vivo. Convivência harmoniosa entre cosmos, natureza e humanidade, sociedade justa, diversa, plurinacional e intercultural. Tudo aquilo que a gente vive falando, né, a respeito de como é necessário essa preservação do meio ambiente, né? Você ter uma consciência ambiental. Então, tudo isso está presente nessa cosmovisão do bem viver. E a interculturalidade é justamente isso que a gente se propõe aqui. Quando a gente traz um mini curso de educação antirracista, a gente está pensando nessa convivência respeitosa com tanto afro-brasileiros quanto com os indígenas, né? Com os povos originários. E aí a nossa base legal. Nós trazemos para vocês, né, a Lei 9.394, de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trazendo essa preocupação com a parte da diversidade regional, como é importante
trazer para a sala de aula outras narrativas, narrativas que dizem respeito, né, aos elementos da cultura indígena e também afro-brasileira. A Lei 10.639, que eu já mencionei, que institui a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. A 11.645, que institui a história e a cultura indígena afro-brasileira e africana na educação básica. As diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Todo esse material está disponível na internet para vocês aprofundarem os conhecimentos de vocês. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei número 12.288, de 20 de junho de 2010. A Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e da outras providências, né, que é a Lei de Cotas. A Lei 13.005, de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, e um dos pilares contemplados pelo Plano Nacional de Educação consiste na promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Ou seja, todos esses pontos, né, tratados aqui nessa apresentação. A Lei 14.532, já desse ano, né, 11 de janeiro de 2023, altera a Lei 7.712, de 5 de janeiro de 1989, Lei do Crime Racial, e o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para tipificar como crime de racismo a injúria racial, prevê pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividade esportiva ou artística, e prevê pena para o racismo religioso e recreativo e para o praticado por funcionário público. Então, ter essa sensibilidade, né, de se apresentar essas leis também em sala de aula, mostrar que o racismo, né, ele pode ser, você pode sofrer penas, né, coercitivas, porque o racismo, ele é condenado por lei, então isso é importante se divulgar também. A Lei 7.095, 18 de novembro de 2020, institui o dia 30 de setembro como Dia Municipal das Tradições de Raízes de Matriz Africanas e Nações de Candomblé e da outras providências. Essa é uma lei municipal, está no Diário Oficial do município de Natal. A Lei número 7.466, 17 de fevereiro de 2023, institui o Dia Giovanni Gabriel de combate ao racismo e genocídio contra as crianças e adolescentes negros, a ser realizado no dia 2 de junho. Então, tudo isso aí, nós temos esse aparato legal para fundamentar nossa prática de ensino. A gente precisa conhecer essas leis para poder argumentar junto à comunidade escolar da importância de se trabalhar a educação antirracista. E agora, a partir desse momento, né, nós passamos a palavra para a Adriana. Digamos que essa parte, esse momento é um intervalo, porque você vai retornar, não é isso, Alessandra? Adriana, eu acredito que não vai ser possível retornar. Eu acho que quando você terminar esse trabalho com a literatura, você já dá sequência, a gente avança os slides, porque eu estou vendo aqui a hora, eu ultrapassei meu tempo. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Bom, um instante de poema. Nós percebemos que é sabido dizer que a literatura é uma das ferramentas, é um dos recursos possíveis e importantes, altamente relevantes, para se tratar, para trabalhar em sala de aula a educação antirracista. Alguém já ouviu falar nesse poema Não Vou Mais Lavar os Pratos? Bem rapidinho no chat, bem rapidinho, para a gente acordar. Vamos lá. Não vou mais lavar os pratos. Conhecem, sim ou não? Não, Rosângela disse que não conhece. Eclésia também, lembrei Eclésia. Não, 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 não. Então, vamos lá. Do que é que fala não vou mais lavar os pratos? Pode passar, por favor, Alessandra. Não vou mais lavar os pratos.
nem limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas do quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros. Mãos bem mais macias que antes. E sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? E o porquê. Existem coisas, eu li, e li, e li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. E olha que feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos são outros. Ah, esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa comigo, o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis, não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais os pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinha de luxo, joias de ouro legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Este poema está na coletânea do Cadernos Negros, né, no volume 23. Muito obrigada. É lindo mesmo esse poema. E o poema, a literatura, por si só, causa esse efeito catártico. E eu me vejo, conforme diz Yaus, né, essa estética da recepção, né, conforme defende Yaus lá na Escola de Constança,
esse efeito catártico a literatura é capaz, só a literatura é capaz de fazer. E eu me vejo no poema dessa escritora, que eu vou perguntar já já se vocês a conhecem, tá certo? Então, Cadernos Negros é uma das consequências, né, do movimento negro. Foi um grupo de jovens, lá em 1973, começou a reunir-se entre negros e negras e começaram a escrever. Eles viram, sim, que era possível levar o movimento de resistência da luta do povo negro por meio da escrita, por meio da palavra. Então, surgiu daí, em 1973, os Cadernos Negros, surgiram os Cadernos Negros. A Alessandra remeteu acerca das leis, 10.639, 11.645. As leis citadas pela professora Alessandra são também consequência de muita luta do movimento negro. Por favor, Alessandra, pode passar. Quem escreveu o poema? Alguém conhece essa moça? De forma bem rapidinha também. Sim ou não? Conhecem? Obrigada, Adriana. Realmente é um lindo poema. Bem rapidinho. Não, Mailda diz que não conhece esta moça. As meninas também falaram que não conhece, Celeste disse que não. Pode passar, Alessandra, por favor. Essa moça chama-se Cristiane Sobral. Ela é carioca de Coqueiros, zona oeste do Rio de Janeiro, e mora em Brasília desde 1990. Acredita na literatura, assim como nós, como um contributo para a reinvenção da história única e para a construção e reconstrução da idade negra, isso mesmo. Escreve na certeza de que o ato da escrita é uma das formas de interpretar e recriar a realidade, de assumir um compromisso com a estética da linguagem escrita, provocando um universo de imagem e sensações no leitor. É esse o grande objetivo da literatura, por isso que nós nos ancoramos na literatura para levarmos a educação antirracista até os docentes, até as nossas crianças, os nossos estudantes. Então, Cristiane, ela escreve como um grito de liberdade, e a escrita é isto. Ela é mestre em artes, ela é especialista em docência superior, licenciada em artes, bacharel em interpretação teatral. Alessandra, pode passar, por gentileza? Então, a partir desse momento catártico com Cristiane Sobral, que agora vocês já conhecem, sugiro que vocês a leiam, mas ela tem várias obras muito bonitas, por sinal, além da coletânea do Cadernos Negros, ela tem as obras dela, inclusive não vou mais lavar os pratos, então fica como sugestão, porque esse também é a nossa intenção aqui nesse mini curso, é de sugerir, né, de apontar caminhos para vocês, das diversas possibilidades pedagógicas de se trabalhar a educação antirracista na sala de aula, não apenas em momentos pontuais, como, por exemplo, eu sou antirracista porque eu trabalho no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Eu trabalho a Lei 11.645/2008, porque dia 19 de abril eu trabalho a questão dos povos originários. Então, não. Não é preciso efetivamente trabalhar efetivamente todos os dias. Professora Adriana, é possível? Sim, é possível por meio, por exemplo, do PPP. Se nós contemplarmos no PPP a educação antirracista, é possível sim, por meio de projetos. Eu e a Alessandra, nós estamos aqui para isso e para nos disponibilizarmos a vocês toda a ajuda, toda a contribuição, colaboração, tá certo? Eu lembro de Paulo Freire, ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, nós temos saberes diferentes, então nós podemos trocar, partilhar, né? E isso é um dos valores, como a professora Alessandra disse, um dos valores afrocivilizatórios ou civilizatórios afro-brasileiros, é essa questão da coletividade, né? Da comunidade. Então, há muitos termos e expressões racistas que nós reproduzimos no dia a dia até, sem sequer imaginarmos que são termos racistas.
Algumas coisas aqui, nossa, Adriana, eu já falei, não sabia. Essas são amostras. Há muitos outros termos, há muitas expressões. E eu quero salientar, meus queridos e queridas, que são expressões que nos machucam, que nos ferem, porque nós temos cicatrizes na alma. E muitas vezes essas expressões vêm por meio de brincadeiras. Mas é só uma brincadeira. Mas brincadeiras que machucam não são brincadeiras. São termos pejorativos que nos machucam, que nos ferem. E Adilson Moreira diz que isso se chama racismo recreativo. Nós falamos que o racismo tem os seus desdobramentos. E o racismo recreativo é um desdobramento, é um desses desdobramentos. Então, tudo que é associado a coisa ruim, a coisa feia, a coisa suja, é associado ao preto, ao negro. Por exemplo, quando alguém diz a coisa tá preta, ela quer dizer que a coisa tá ruim, que a coisa tá feia, a coisa tá mal. Ai, que inveja branca. Mas quando alguém diz que a inveja é branca, poxa, inveja é um sentimento horrível. Inveja é ruim. Inveja, meu povo, é inveja. Não há inveja boa, não há inveja má. Inveja é inveja. Mas quando eu digo que a inveja é branca, aí eu estou dizendo que é uma coisa mais amena. Que não é uma coisa ruim, é uma coisa amena. E por que não dizer, ai, como eu admiro a Alessandra, ai, como eu admiro Giovana, ai, como eu admiro Estefânia. Mas é mais fácil dizer, ai, que inveja branca de Alessandra. Isso é uma expressão racista, que muitas vezes nós reproduzimos sem percebermos. Amanhã é dia de branco. É outra expressão racista, mas alguém falou algum dia, um outro dia, disse, mas os escravizados trabalhavam. E por que, quando a gente fala amanhã é dia de branco, eu quero dizer que é uma coisa boa. Sabe por quê? Eu gostaria muito de ouvi-los, mas não é possível. Mas eu acredito que vocês imaginam. O dia de branco é associado ao branco, coisa boa, por quê? Ora, os escravizados trabalhavam, mas trabalhavam sendo açoitados e sem remuneração. Quando eu digo que amanhã é dia de branco, eu quero dizer que é uma coisa legal, porque o branco trabalha, mas nem é açoitado e é remunerado. E diga-se de passagem, o racismo institucional, pasmem, ainda no século XXI, ainda há essa diferenciação em termos de salário entre povo negro e povo branco. Denegrir. Nossa, eu já li muitos artigos com esse verbo, utilizando esse verbo. E esse verbo é, sim, racista. Já ouvi colegas reproduzindo essa palavra, esse termo, por não saber, por não conhecer. É por isso que é preciso, minha gente, que haja momentos formativos como esse. Mas não só esse momento. É preciso revermos e colocarmos em prática. Porque só ouvirmos e não colocarmos em prática, então a gente não fez nada. Tá? Então, muitas vezes nós reproduzimos esses termos por desconhecimento e fazemos um povo sofrer por isso e não procuramos saber, não somos sensíveis. Então, denegrir. Denegrir, etimologicamente, vem do latim denigrare, que significa dizer tornar sujo, tornar escuro. Então, é sim uma palavra, um termo racista, um verbo racista. Então, podemos substituir denegrir por desqualificar, por exemplo.
Cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo de bucha. Nossa, existe cabelo ruim? Existe cabelo e seus tipos, né? Como, por exemplo, cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo ruivo, cabelo encaracolado, cabelo ondulado. Mas não existe cabelo ruim, nem existe cabelo bom. Preto de alma branca. Nossa, Adriana é preta. Adriana é preta. A cor dela é horrível, é feia, é ruim. Ela fede, mas ela é uma garota tão boa, ela é uma boa professora, uma boa mulher, é uma boa mãe, então ela é uma preta de alma branca. Isso é terrível. Jorge Aragão tem uma música intitulada Identidade, que diz mais ou menos assim: se preto de alma branca pra você é exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem exalta nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é exemplo da identidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade, não. Reflitamos. Criado mudo. Criado mudo é um móvel que coloca-se ao lado da cama, e que nada mais é do que a mesa de cabeceira. Criado mudo, Adriana, criado mudo. É um termo racista? Sim, é. Por causa das origens. Essa expressão foi inspirada de forma pejorativa em virtude, tendo em vista que o povo escravizado, vale salientar também que há uma diferença, eu digo, abissal, entre o termo escravo e escravizado. Por quê? Escravo é algo que se torna. Eu venho tornar-me. Escravizado é um termo que remete a forçar. Eu fui forçado a. Eu fui forçada a ser. Então, o povo escravizado, eles estavam em suas terras, eles tinham suas posses. Muitos eram reis, rainhas, gente importante de África. E foram retirados, e foram roubados, e roubaram-lhe suas terras, e roubaram-lhe suas posses, e roubaram-lhe suas famílias. E quando chegaram aqui, foram forçados a trabalhar de forma cruel e vil. E o criado mudo, as pessoas escravizadas eram obrigadas a servir seus senhores, a ficar durante toda a madrugada com uma bandeja na mão, com água, com toalha, e toda a madrugada, reflitam, toda a madrugada, em pé, com a bandeja na mão, calado, sem poder falar, sem poder ir ao banheiro, sem poder dormir, esperando, aguardando que os seus senhores precisassem, se ali eles precisassem, o escravizado, a escravizada estaria a postos. Então, a expressão criado mudo significa, tem esse sentido. Feito nas coxas. Nossa, feito nas coxas causou até um frisson na última formação, porque a gente remete a uma conotação sexual, muitas vezes. Mas feito nas coxas significa dizer mal feito. Mal feito. E por que feito nas coxas? As telhas dos casarões eram moldadas, eram fabricadas entre as coxas dos escravizados e escravizadas, e isso era feito sob sol a pino. Obviamente que anatomicamente nós somos diferentes também. Né? Então, dentre os escravizados e escravizadas, havia os mais altos, os mais baixos,
enfim. E as telhas, obviamente, não saíam iguais. Por esse motivo, eles diziam, os senhores brancos, o colonialismo dizia que as telhas saíam mal feitas e eles eram açoitados. Por trás disso, há muita dor e sofrimento, minha gente. Cor do pecado. Nossa, cor do pecado. Os corpos negros, tanto feminino quanto masculino, as pessoas remetem aos corpos negros com um tom, com a entonação de erotização, né? Antes, e eu aceitava calada, mesmo não gostando, antes das minhas leituras, antes das minhas andanças pela literatura, eu aceitava calada, mesmo sofrendo. Mas me chamavam muito de bombom. Por que será? Será que é por causa só da minha cor de chocolate? Não. Porque o bombom é gostoso. E por causa dessa relação, dessa associação de erotização do corpo negro, então me chamavam de bombom e, consequentemente, a cor do pecado, a morena da cor do pecado. É um termo racista. Nhaca, de forma bem rapidinha também, eu peço que vocês ponham no chat. Já ouviram falar, sim ou não, nhaca? Sim. Sim, nhaca. Mas também, Rosângela disse que sim também. Mas assim, de forma bem rápida, a Eclésia, sim. Isso, Paula, cheiro de suor, de origem negra, algo ruim. Cheiro de suor, pois é. Nhaca é sim, mau cheiro, a Eclésia disse. Isso. Nhaca significa mau cheiro, fedor, né? Mas alguém me perguntou certa vez, mas nhaca? Não, etimologicamente, nhaca não é um termo racista. Eu respondi que, etimologicamente, nhaca não é um termo racista, de fato. Todavia, porém, entretanto, há uma intencionalidade, houve uma intencionalidade do colonialismo apropriar-se desse termo nhaca, trazer para o nosso vocabulário, e isso passa despercebido, né, por falta de conhecimento. E eu vou provar, nós iremos provar a vocês, geograficamente, por que nhaca é um termo racista. Pode passar, Alessandra, por favor. Nhaca, minha gente, nada mais é que uma ilha, e uma ilha linda. Ilha de Nhaca fica situada à entrada da Baía de Maputo, no sul de Moçambique. Nós trouxemos aí as coordenadas para vocês depois darem uma passeada, né, por lá, pela Ilha de Nhaca. Então, Nhaca fica onde? Bem rapidinho pelo chat também. Fica situada onde, meu povo? Nhaca. Na África, Adriana. Isso mesmo, Xará. Na África. E a África, majoritariamente, o povo tem a cor de pele no chat? Negra. Isso, Adriana. Majoritariamente, em África, o povo é negro. Por esse motivo. E é associado, né? Isso, Eclésia, obrigada. E o povo preto é associado, já falamos anteriormente, à cor suja, à cor fedida. Não é aquilo que são pessoas que fedem. Muitas pessoas, deixa eu dar só um testemunho bem rápido, ao me cumprimentar, dentre 10 pessoas, 9 dizem assim, que nega cheirosa. Apenas uma diz, que mulher cheirosa. Para mim, que sou uma mulher preta, negra, as pessoas que dizem que eu sou uma nega cheirosa estão dizendo que a minha raça fede. Estão dizendo que eu tenho nhaca, que a minha raça tem nhaca, né, como o termo pejorativo diz. E eu sou uma exceção, porque eu sou uma nega cheirosa, então eu sou uma exceção.
Então, reflitamos sobre isso. Licença, Adriana, faltam 15 minutos para 15 minutos, então tá? vamos apressar. Muito obrigada, querida. Vamos apressar, tinha mais algumas coisas, mas vamos lá, pode passar. Então, nós trouxemos o pensamento de Munanga, antropólogo, professor universitário, Kabengele Munanga. Ele diz que é papel nosso, sim, mostrar o racismo como um dos graves problemas de nossa sociedade, é papel da escola, é papel nosso como professores, como educadores, como um dos graves problemas de nossa sociedade, e, por outro lado, é papel nosso mobilizar todas as forças vivas da sociedade para combatê-lo. Pode passar, Alessandra, por favor. E será que na minha sala de aula pratica-se racismo, preconceito ou discriminação? Nós iremos deixar só a título de reflexão mesmo. O que fazer quando eu percebo... Só um instantinho, Alessandra, por favor. O que fazer quando eu percebo e eu constato alguma manifestação de exclusão? Será que eu trago à tona? Ou eu finjo que não ouvi, porque eu não estou preparado para aquele... Eu não estou preparado para aquilo. Eu finjo que não ouvi e deixo passar, e deixo passar, e deixo passar, e deixo passar. É por isso que nós estamos aqui. Vamos, pode passar, Alessandra, por favor. Então, nós trouxemos a uma diferença, a uma distinção, a relação, mas a distinção entre os termos racismo, preconceito e discriminação. Nós nos ancoramos em Silvio Almeida, que é o atual ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. E ele nos diz que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento. Então, é uma discriminação, mas eu discrimino por causa exclusivamente da raça. Por isso que não existe racismo reverso. Há quem defenda que existe racismo reverso. Se eu digo que há racismo reverso, eu estou enfatizando o quê? Eu estou legitimando o racismo. O reverso é o contrário. Se eu estou dizendo que há contrário de, é porque existe aquilo. Então, eu estou legitimando o racismo quando eu digo que há racismo reverso. Não houve escravização do povo branco. O povo branco, o povo europeu, não foi retirado, não foi tomado das suas terras, não foi separado de suas famílias. Conforme Djamila Ribeiro, filósofa, ela diz que os navios branqueiros não aconteceram. Existiam navios negreiros. É por isso que não há racismo reverso. Preconceito é uma ideia preconcebida, né? Que eu tenho de alguém antes mesmo de conhecê-la, simplesmente por estereótipos. É o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo. E nós colocamos muito como exemplo o povo cigano, as etnias ciganas. Quando a gente diz, por exemplo, Alessandra é cigana, e a gente pensa logo, nossa, vou guardar minha bolsa, porque o povo cigano geralmente é associado ao quê? A ladrão, a desonesto. Discriminação é uma atribuição, e é verbalizada. Eu discrimino alguém de forma oral. Atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Pode passar, Alessandra, em virtude do tempo. Então, nós trouxemos algumas possibilidades pedagógicas para enfrentar o racismo, no combate ao racismo e seus desdobramentos. Nós temos o racismo científico, o racismo recreativo, já falamos, racismo estrutural, né, que ele é estrutural, segundo Silvio Almeida, o racismo religioso, nós temos o racismo ambiental, nós tratamos disso com uma equipe de ciências a semana passada. Então, falamos sobre a literatura, que a literatura é uma das ferramentas, mas não aquela literatura que traz os personagens, qualquer personagem. É preciso que nós tenhamos cuidado com a escolha do acervo literário na nossa escola, né, para trabalharmos em sala de aula. Por exemplo, nós trouxemos a Meninas Negras, é um dos títulos, né, que é a narrativa de 3 colegas negras.
Então, nossos estudantes pretos e pretas, indígenas, ciganas, eles precisam da representatividade, como bem falou a Alessandra lá na frente. E é possível fazer isso por meio da literatura, trazendo narrativas que empoderem, que favoreçam a figura do negro, da negra, do indígena, da indígena, não de forma estereotipada, não de forma depreciativa, não de forma pejorativa, mas de forma que os enalteça, para que eles se reconheçam, para que eles se valorizem, que se sintam representados por meio das narrativas. Música, eu trouxe para vocês uma delas, Jorge Aragão, com o título Identidade, e há muitas outras, vocês viram Tia Ciata, né? Por meio da dança, há muitas possibilidades. Também tenhamos cuidado com a música que vamos levar para as nossas salas, para os nossos estudantes negros e negras. Por exemplo, há uma música assim: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não nega mulata, mulata eu quero teu amor. Mas como a cor não pega, eu disse não nega, né? Mas é não pega. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Então, dependendo de acordo com o ano de escolaridade, é possível levar a letra de uma música como essa, mas a título de reflexão, de discussão. Contação de histórias. A Alessandra falou sobre a figura do griot, né, que são os guardiões da memória do povo africano. Há muitos contos, os recontos, melhor dizendo, foram escritos por causa dos contos que foram de geração em geração transmitidos por meio da figura do griot. E eles eram anciãos, sábios anciãos. E é muito forte, é muito presente a questão da oralidade e pela contação de histórias, por meio da contação de histórias em sala de aula, é muito válido, extremamente válido levar à sala de aula, tá certo? Para trabalhar essa temática. Brinquedos e brincadeiras também, tenhamos muito zelo, muito esmero, muito carinho ao elencar, ao selecionar os brinquedos e as brincadeiras que levamos à sala de aula. Né? Há muitos brinquedos, por exemplo, as bonecas, isso na educação infantil, levar bonecas pretas, bonecos pretos, né? Não só a gente vê, eu cresci vendo apenas bonecas brancas, como eu ia me sentir representada? Nunca me senti representada quando eu passei pela infância, porque não houve esse cuidado, e não havia momentos formativos como esse. As brincadeiras terra e mar, por exemplo, é uma brincadeira de origem moçambicana, e há muitas outras brincadeiras africanas que são extremamente valiosas para se trabalhar em sala de aula e na perspectiva da educação antirracista. Jogos, a Alessandra falou que eu levei para a feira de matemática, a feira natalense de matemática, os jogos africanos. Nós trabalhamos primeiro com a formação da equipe de matemática com os jogos africanos, e nós percebemos a necessidade também de levarmos a feira natalense. E nós levamos o ioté, levamos o xizima e levamos a mancala. São jogos valiosíssimos, lindíssimos e envolventes. Então, as crianças, os estudantes, se veem representados por meio de cada ação dessa. Oficinas, oficina de Biomi, oficina de literatura, rodas de conversa, né, que priorizem essa discussão. Então, a escola, nós trouxemos aqui uma reflexão. A escola que deseja pautar sua prática escolar no reconhecimento, aceitação e respeito à diversidade racial, articula estratégias para o fortalecimento da autoestima e do orgulho ao pertencimento racial de seus estudantes.
Pode passar, Alessandra, por favor. Perdoem-me os cãezinhos, gente. Ubuntu para vocês, nós trouxemos, essa é uma marca nossa, essa figura com essas crianças. Não dá tempo contar a história do Ubuntu, né, que é uma filosofia africana que retrata, que remete à coletividade, né, à comunidade, à unidade, tá certo? E nós deixamos essa filosofia de vida, essa filosofia africana que significa dizer eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Muito obrigada e estamos à disposição, tá certo? Obrigada, professora Estefânia, obrigada, professora Giovana, por esse momento acolhedor e tão importante.